E estes são diabos que vão a todos os deuses da terra, operando milagres, para enganá-los no último dia, e serão bem-sucedidos em fazê-lo. O que Deus disse sobre esse espírito mau? Disse, eu descerei e entrarei na boca daqueles profetas, eu os farei profetizar uma mentira, para fazer com que Acabe saia de lá e seja destruído. Amém, amém. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amado Criador, nós dependemos de Ti em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não conseguimos realizar nada sem o Senhor, pois Tu és o único que pode nos ajudar. Nesta hora, enquanto transmitimos aquilo que o Seu profeta já pregou, e estamos aqui para retransmitir, profetizar outra vez a mesma mensagem. Ajuda-nos para não aumentar, mas também para não diminuir, para falar somente o que foi falado, com a própria interpretação da revelação, da luz que o Senhor deu ao seu anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Das eras para a eternidade. Graças a Deus. Vamos, amados, nós sabemos o que o período das eras nos trouxe. Nós fomos premiados com a redenção através do sangue. Mas após as eras, nós temos aquela revelação que somente os eleitos alcançariam. É uma coisa que nós queríamos dar para todo mundo, mas não é de todo mundo isso. A cura divina, diz o profeta, você prega como sendo para todo mundo, mas não é para todo mundo, é para aquele que crê. A salvação você prega para todo mundo, mas só alcança aquele que crê. Tem gente que ouve, mas nunca alcança a fé de salvação. A revelação a gente prega como se fosse para todo mundo, a revelação dos selos, dos trovões, mas não é para todo mundo, é para o eleito, somente para o eleito.
Mas não é por isso que nós vamos deixar de pregar. Se poucos encontram a porta porque ela é estreita, e a revelação é a porta estreita. Se a graça foi porta estreita, a revelação dos trovões que veio após a graça é a porta estreita. Tão estreita que as pessoas não têm conhecimento dela. Isto é que é estreito. Você não conhece. Se você soubesse, ela não seria estreita, ela seria tão normal para você. Mas ela é estreita porque você não conhece. E nós vivemos aí por um espaço de quase 40 anos sem conhecer aquilo que já foi revelado. Por isso aguardávamos que em algum momento Deus fizesse alguma coisa para nós, para poder nos despertar e trazer luz sobre tudo aquilo que nós já conhecíamos. Esperamos e esperamos que aquilo viesse de grandes fontes, de grandes homens que Deus já tinha usado, e isto não sucedeu. Até que, enfim, a coisa brota normalmente como a água que sai de uma fonte. Borbulha, borbulha e não para mais. E você não tem jeito de se esconder, se esquivar desta realidade, porque foi feito muito claro perante nós. Seu Mombrana podia dizer: olha, nesta igrejinha onde estamos, Deus fazendo grandes coisas, que era a revelação que estava dando. Eu digo a mesma coisa, numa igrejinha como esta, Deus fazer o que tem feito, e nós, um povo pequeno, fraco, monetariamente, e Deus tem sustentado para poder distribuir aquilo que é real, que é verdade, que o povo precisa saber para o mundo inteiro. Muitas vezes as pessoas não dão crédito, mas não é para elas, é para o eleito. Para elas é juízo, para nós é salvação. A arca, só de olhar na arca era um juízo, e com a porta fechada, até os que estavam dentro da arca sofreu 7 dias de juízo. Foi um juízo que eles sofreram sem ver nada acontecer. Pregou o que ia acontecer e depois entra na arca, fecha a porta e nada acontece por 7 dias. Ficou como nós também fechado dentro da arca por tantos anos e nada acontecendo. Cadê a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome? A terceira puxada, não sabíamos nada, mas logo deu os primeiros pingos, e aquilo foi libertação para nós que estávamos dentro e juízo para os que estão do lado de fora da revelação. A terceira etapa de Noé, irmão Brana diz que foi juízo. A terceira etapa, almas encarceradas hoje, ele fala sobre estas etapas. Então ele diz: a terceira etapa de Noé foi juízo. A porta já estava fechada, e a porta já está fechada. Mas como que mais alguém entra? Não é que entra, as pessoas já estão dentro. Quem é, quem não é, não é. Entende? Aí a pessoa fica pensando: mas se a porta fechou e eu vou chegar agora na revelação. Não, você vai chegar agora, mas você já estava dentro. O Calvário terminou, o sangue, aquele que verteu lá no Calvário 2000 anos atrás. O sacrifício foi feito. E ele não está morrendo todo dia por nós. Ele morreu uma vez por toda, porque não podia morrer mais do que uma vez. E assim nós aproveitamos a bênção da salvação, do sangue, da cura, 2000 anos depois, quando nós viemos aqui na última era e aceitamos a Cristo. Então, isto foi tudo para nós, porque nós aproveitamos o que já havia acontecido há 2000 anos atrás. E outra vez nós aproveitamos o que aconteceu há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás,
era o que aconteceu com o irmão Brana, nós estamos aproveitando agora. Graças a Deus. Irmão Brana, quando falou um pouquinho sobre Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre, provável que ele estava com a outra Bíblia, que a corrigida é eternamente e a atualizada é para sempre. Irmão Brana bateu sobre isto, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque o para sempre tem um final, o eternamente não tem final, porque ele não tem princípio nem fim, o eterno. E o para sempre, ele tem um final, ele tem um começo, ele tem um fim. Então ele teve um começo das eras e ele teve um fim das eras. Isto é para sempre. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu vou ler um pouquinho sobre isso, mas vamos ver o que o irmão Brana diz na mensagem O Sinal, parágrafo 107, na primeira tradução de Goiânia. Escutem-me bem agora. Você que diz que o reconhece hoje em dia, todos aqueles sob o sinal ali no Egito foram salvos. Você tem que lembrar disso. Irmão Brana tomou exatamente o sangue aplicado lá no Egito, porque era a última mensagem, era o entardecer, era o cordeiro no entardecer. Já não era aquele cordeiro Jesus Cristo, era o cordeiro no entardecer, mostrando o nosso entardecer também, nesse tempo final, que a mensagem, o sinal, ele começou a mostrar. Lá era sangue, era química. No tempo de Jesus Cristo era química, era o sangue. Ele diz: hoje não é o sangue, agora é a vida que estava no sangue. Então é tempo da vida. Parágrafo 56, 57 da mensagem do sinal, ele fala sobre isso. E no tempo de Lutero, de Wesley, diz: esta mensagem não podia vir no tempo deles, porque era tempo do sangue, era tempo do sinal, de sangue. Diz: mas agora não, agora é o tempo da vida. Por isso, quando ele prega o sinal, é o Espírito em você, é a mensagem da hora vivendo em você. Não é apenas uma santificação pelo sangue, porque o sangue finaliza. Também é para sempre. O sangue é para sempre. E as pessoas têm essa preocupação. Aí o irmão Brana tomou da Bíblia Hebreus 13, 20. O sangue de Jesus Cristo é chamado para um testamento sempiterno. Sempiterno. O sangue com testamento sempiterno. Não é eterno. Tem o tempo que aquilo vence também. Então eu vou continuar no 107 aqui. Você que diz que reconhece hoje em dia, todos aqueles sob o sinal ali no Egito foram salvos. Todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos. Agora você toma aqui, por que no Egito? Porque esta aplicação dá exatamente no tempo gentil. Foi no Egito, foi nos gentios, foi lá no Egito. Aconteceu com os hebreus, mas lá no Egito. Acontece aqui com a noiva, a esposa de Cristo, mas no Egito. Quer dizer, no tempo, esse tempo do Egito, onde ele, através do ministério profético, libertou Israel lá atrás. Jesus Cristo libertou os seus no seu dia, e agora no entardecer, ele viria tirar-nos do Egito, um povo do Egito, dos gentios, para o seu nome. Irmão Brana é muito claro nisso daí, quando pregou Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Ele foi claro em mostrar da noiva gentia, e também que nesse tempo da noiva gentia, Deus
daria o seu nome a um gentio. Ele diz: um gentio receberá o seu nome. E o gentio que recebeu o nome de Deus foi William Marion Branham. Ele não dizia: sou eu. Ele dizia: um gentio levará o seu nome. Amém. Bom, estas coisas nós temos que guardar, porque isso aí é base, é alicerce. É alicerce onde nós podemos construir a nossa fé. Não vai cair a casa, não vai ruir, pode ficar sossegado. Estou descansado, porque eu estou construindo sobre a revelação que irmão Branham teve em suas pregações. E nós estamos da mesma forma, firme. Todos aqueles sob o sinal no Egito foram salvos. Todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos. E todos aqueles sob o sinal de hoje também será salvo. Mas tem que estar sob o sinal de hoje. E qual seria o sinal de hoje? Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Então já aconteceu, já veio. Qual o sinal de hoje? Nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló manifestará o Filho do Homem. Já aconteceu. Foi o irmão Branham. Deus no irmão Branham, Filho do Homem é Deus no homem. Cristo no homem é Filho do Homem. Deus no homem é Filho do Homem. Então isso já aconteceu no ministério do profeta lá atrás. Mas você tem que saber o sinal sempre de hoje. Se você está sob o sinal de hoje, você é salvo. É salvo, será salvo, é salvo. Se você estiver sob o sinal de hoje, o sinal de hoje é Apocalipse 10. Estou acompanhando o ministério do sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o sétimo anjo não tocou a trombeta de Lutero, de Wesley, nem de Paulo. Ele retornou o povo para Paulo e depois tocou sua trombeta. Esse é o ministério de Elias: restaurar, pegar o povo do século que nós vivemos aqui e levar lá para o século I. Isso restaurou. Elias, ele restaurou a fé. Nós fomos a fé original, a crença de um só Deus, a crença no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele tomou, como Elias restaurou aqui, tomou daqui e levou nós para lá. Mas ele tinha que tocar a sua trombeta e não a trombeta de Paulo. Se ele tocasse a trombeta de Paulo, nós não saberíamos nada dos selos. Se ele tocasse a trombeta de Lutero, de Wesley, nós não saberíamos nada dos selos e dos trovões. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. Porque o segredo de Deus é um. O segredo de Deus não são milhões de segredos, não. Todos aqueles milhões de segredos estão dentro de um segredo. Quando você abre o segredo de Deus, você vê a revelação dos segredos. Porque está tudo dentro de um. O segredo de Deus, nos dias da voz do sétimo anjo, seria revelado, porque Deus estaria se desvelando num homem. Deus se desvelou, ele pregou o desvelar de Deus. O desvelar de Deus lá atrás foi Jesus Cristo, porque Deus é Espírito e estava velado num homem. Agora o desvelar de Deus pregado pelo irmão Branham era o desvelar de Deus, era você olhar em William Branham e ver Deus. Foi por isso que Deus disse para ele: se você fizer as pessoas crer em você, nada resistirá à sua oração, nem mesmo o câncer. É que ele tinha que fazer o povo crer nele. Ele não podia fazer o povo crer em outra coisa. E se Deus não estivesse nele, ele faria o povo crer nele e Deus ficaria sem honra. Mas Deus estava nele, por isso Deus disse: você tem que fazer o povo crer em você, porque é onde eu estou velado. O povo tem que crer nesse véu. Se o povo não admite esse véu, então eles não podem me ver, porque eu estou velado em você. Amém? Hoje você sabe que Deus está velado no seu corpo místico, que é a sua igreja, que comeu o livrinho que foi revelado, foi aberto nos dias da voz do sétimo anjo. Esta esposa comeu o livrinho e ela desvela Deus também. Nossas pregações é para desvelar Deus, abrir e mostrar isso que é Deus. Deus é carne.
O desvelar é isso. Deus é carne hoje. Mas quando se prega, Jesus Cristo vem em carne humana na terra. Você tem que dizer qual carne humana que ele veio. Jesus Cristo veio para a terra, mas você tem que mostrar onde ele estava. Eles não têm coragem de mostrar que Jesus Cristo na terra estava em Jeffersonville. Ele só quer mostrar Jesus Cristo desceu, mas parece que ele não pisou na terra. E a minha Bíblia diz que ele pisa no mar e na terra. Apocalipse 10:1. Amém. Então o sinal hoje que eu estou pregando, você tem que estar sob esse sinal hoje. Mas sua mensagem é melhor. Não, é que a mensagem do 7º anjo ficou escondida. E o povo da mensagem prendeu o Espírito Santo outra vez. Porque o Espírito Santo foi preso por 2000 anos no rio Eufrates, diz o profeta. Ficou preso. Assim como tinha demônios preso também. E foi solto com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. 200 milhões de demônios foram soltos. Aí o profeta diz: o Espírito Santo estava preso nestes rios denominacionais, mas na hora do entardecer ele será solto pela mensagem do entardecer. A festa das trombetas, 205 e 206. Então isso já aconteceu. O profeta veio e soltou o Espírito Santo de uma tal forma que nós ficamos sabendo que Deus é um, revelado em Jesus Cristo, e que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do único e verdadeiro Deus. Ali o profeta soltou o Espírito Santo. A palavra ainda estava selada, mas veio o profeta e Deus dizendo: nos seus dias que eu vou abrir, rasgar o véu, tirar o véu da palavra, desvelar a mim mesmo, que Deus é a palavra, e Deus tinha que ser desvelado, mostrar o que eu sou. Aí foi nos dias do profeta, ele abriu os selos, ele revelou os trovões dentro dos selos, e estava revelando o novo nome de Deus quando estava abrindo os selos. Gente, quando estava pregando os selos, quem pregou os selos? É exatamente os trovões que te mostram o novo nome. E ali estava o 7º anjo, que tinha esse ministério de abrir tudo. E o trovão estava dentro de suas mensagens, por exemplo, ninguém podia abrir, ninguém podia revelar aquilo, era somente o 7º anjo. E foi nos dias dele, do ministério dele, que ele não podia falar. Era a terceira etapa, nos dias que ele pregou os selos, ele não podia falar. Ele só foi falando dentro daquele período de 63 a 65, que ele foi abrindo, e as pessoas olhando para os selos e não via nada, olhava para o 7º selo, então não foi aberto, e ele lá na frente já estava pregando a união invisível da noiva, provando: Deus nos abriu e revelou os 7 selos. A união invisível da noiva, 150, 207, 245, 246, você vê tudo isso daí, irmão Brana mostrando que esses mistérios não poderiam ser abertos numa denominação. Então, se você está numa denominação da mensagem, você não vai saber novo nome mesmo. Eles vão te enganar que você tem 7 trovões, mas você não sabe nem o que é 7 trovões, porque eles nunca ensinaram. Olha, eu estou te dizendo uma coisa, que eu estive 33 anos no meio de todos eles e nunca ouvi isso. 33 anos. Agora, não é porque eu estou pregando que é verdade, é que Deus não achou outro, é você mesmo. Não tinha outro para pregar? Todos estão em torno de companheirismo, de denominação, é companheirismo com a África, é companheirismo com o Canadá, com os Estados Unidos. Se tiver ligado com eles, tem. Deus diz: eu vou fazer fora disso. Não é ligado a esses espíritos denominacionais. Por isso não sabe o novo nome, e eles mesmos que carregam a mensagem do profeta brigam contra a própria mensagem. Luta, dão um murro na ponta de faca. É isso que eles fazem, porque a mensagem é a espada. E você falar contra aquilo que a Bíblia diz, que Deus tem um novo nome, que até a cidade tem um novo nome. Certo? Muito bem, vamos prosseguir aqui, porque essas coisas são boas e boas demais. Você está sob o sinal hoje? O sinal hoje é a terceira puxada que está sendo pregado, que os trovões foram revelados e que Jesus Cristo tem um novo nome.
Esse é o sinal de hoje. William Branham não podia falar, mas eu posso. Era nos dias dele que ele não podia falar, porque era os dias do sétimo, ele não podia falar, mas eu não. Agora já estou pregando para vocês uma mensagem que mesmo o irmão Branham saindo do sétimo, passando para a eternidade, dentro da própria mensagem, do próprio ministério dele, ele saiu das eras e partiu para a eternidade. Quando você sai de Apocalipse 3 e sobe em Apocalipse 4, você entrou na eternidade. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, ali está a eternidade. O irmão Branham diz: quando você sobe acima das eras, você está no Espírito Santo. Ele diz: o Espírito Santo é eterno. E no Espírito Santo é o sinal. Não são as eras que é o sinal, não. É o Espírito Santo, porque é a mensagem do dia. Aí você vai provando sua palavra 211. O irmão Branham diz: você sabe onde que nós estamos vivendo agora? Aqui na era do pescoço. Era no tempo do irmão Branham, na era do pescoço. Só que o pescoço era o ministério do Filho do Homem fazendo casamento com cabeça. Era um ministério casando você com Cristo. Era aquela revelação te unindo com o cabeça, que foram 7 trovões. Sétimo selo, 168. E diz: o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever na pedra de coroa. Desceu sobre a igreja, que estava sobre um homem primeiro. Primeiro Deus desce sobre um homem, os mistérios de Deus desce num cabeça, para depois passar para o corpo. Então teve que descer para William Branham, para depois passar para o corpo da igreja, até o corpo ministerial. Se o ministro não estiver naquele corpo, ele nunca vai saber o novo nome, porque é uma pedra que recebe, a pessoa recebe, a qual tem um novo nome, que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Eu posso até falar para você o novo nome, você vai criticar, que você está esperando um nome que vem do céu, e esse nome é da terra. Ele é daqui, mas ele faz parte do nome de Deus. E as pessoas estão esperando um outro. Pois, por que estou falando sobre isso? Tenho que passar por isso aqui. O sinal hoje é esta mensagem. O sinal hoje não é eles dizer apenas: você escuta as fitas do irmão Branham. Você pode escutar a fita do irmão Branham a qualquer hora. Depois que você ouvir a minha pregação, que eu estou esclarecendo para você, a fita do irmão Branham fica mais viva. Aí que a mensagem do irmão Branham fica viva, porque ela estava encoberta, porque aqueles denominacionais que vieram depois do irmão Branham, porque sempre quando o mensageiro morre, Deus, aquele mensageiro, e envia um espírito de morte, que é uma praga, que eles morrem espiritualmente. Aí eles ficam cegos e já começam a falar: bom, os trovões foram revelados, mas nós não sabemos ainda o que é. Mas então não foi revelado para você. Você não tem nada a ver com trovão, você só está falando, mas não tem nada a ver com trovão. Ou diz: não, o William Branham vai ressuscitar para poder revelar. Ela piorou ainda, você não tem nada, porque já foi revelado e você não conseguiu ver. Mas este ministério terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto do irmão Branham. Perguntas e respostas sobre os selos 159. Ele diz: sim, é o ministério da hora. Ele é comer isso daqui e falar para os outros. É o ministério da hora. Esse é o ministério que a noiva tem. É de comer essa verdade e falar para o povo. É de comer o livrinho e dizer para o povo: quando eu como. Você diz: olha, tem um prato ali que é uma beleza. Diz: mas você já comeu? Não. Então você não sabe o sabor? Não, não sei. Aí eu pego aquilo ali, como? Aí eu posso falar para você: olha, peixe assado. Eu comi um peixe assado, mas que beleza, certo? Porque eu comi, mas se eu não comi, não posso falar nada. Eu não comi peixe assado. As pessoas ficam assim: vai pregar o que se não comeu? Sabe por que eu prego que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou e que tem um novo nome? É porque eu comi. Eu já saboreei aquilo ali, já saboreei. É verdade, mas é bom. Você diz: mas esse prato é bom. É um menu de 7 pratos, como o profeta diz. E aí tem um menu de 7 pratos que é 7 selos, 7 trovões. Não, é um menu de 7 pratos, mas o 7º não está aqui, não foi revelado. Mas eu queria comer tanto. Eu queria comer o prato do dia. Mas não tem. Branham não revelou.
Que coisa, que pobreza de espírito. Como o Brana não revelou, quer dizer, você não pode comer, o 7º prato fica como um enfeite, isso aí, não pode mexer nele, porque é perigoso, é 7º, você sabe, é o fim de todas as coisas, então não pode mexer nele. Brana diz, ele abriu 6 selos, mas o 7º ele não abriu, porque é o selo da sua vinda, é por isso que ele não abriu. Você não viu, ele estava aberto pregando, falando, ele não abriu. O 7º ele não abriu, olha para ele, não abriu, eu estou vendo. Eu estou vendo o 7º. Se é 7º anjo, é 7º selo. Eu estou vendo, é 7º trovão. Eu estou vendo ele. Foi na 7ª era que ele veio, para poder sair das eras para a eternidade. Essa mensagem é para eleito. Tem que tirar das eras e te jogar na eternidade, o lugar que você nunca foi. Não é aquele negócio, já estou acostumado com a mensagem. Por isso não vem me dizer que você já sabia disso, mentiroso. Não vem me dizer que Deus te deu essa luz desde o ano 2000. Eu estou pregando isso e mandando pregações para os pastores. Depois levanta alguém e diz assim, Deus me deu. Deus te deu, se você não ouvisse isso daí, você não sabia nada. Até 2003 estavam pregando lá no Centro-Oeste contra o que nós estamos pregando, e hoje está pregando quase a favor. Quase porque não tem o último eleito, quase porque não tem um novo nome. Se tivesse, mas não pode ter. Porque isso daí é o que Deus segura. Não diga a ninguém. E eles não têm coragem de dizer agora. Eles não têm coragem. Porque para completar a mensagem da 3ª etapa, teria que falar sobre isso. Mas eles não podem falar. E o povo fica ali tudo. Deus tem dado essa mensagem. Você pode ver que suas mensagens são mortas. As mensagens de hoje são mortas. Mensagem viva não é que faz pular a igreja, não. Senão os pentecostais, eles estão cantando o hino aí, filho, eles estão delirando no espírito para lá e para cá. Está cheio de espírito. Não, isso é só carne. Isso é movimento de carne. Olha as orações, mulheres pulando, se escabelando. Já é o Espírito Santo. Isso é movimento da carne ainda, gente. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Eu quero que você receba o sinal. Receba o sinal. Ele diz aqui, isso é tão importante, que o que significa essa mensagem para nós? Receba o sinal hoje. Você tem que estar no sinal agora. Por que foi chamado? Escuta aqui. Todo aquele que está sob o sinal de hoje também será salvo. O cordeiro imolado foi um tipo de Jesus Cristo. Em Hebreus 13:20, o sangue de Jesus Cristo é chamado testamento sempiterno, tradutor. Por que não foi chamado testamento eterno? Aí eles querem pegar o sangue e levar o sangue para a eternidade. Não, filho. É sempre eterno. Foi até na última era da igreja, quando Brana subiu no capítulo 4 para ver o que era aqueles 4 animais, e ele subiu no capítulo 5 para pregar que o cordeiro que estava ali no trono como intercessor era o único que podia abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele entrou no capítulo 6 e pregou os 7 selos, a revelação dos 7 selos, quando ele entrou no capítulo 7 e diz: houve silêncio no céu por quase meia hora, foi quando o Senhor veio no Monte Pôr do Sol, das 18h10 às 18h30, quase meia hora. E eles não puderam ver isso daí. E o profeta já está pregando, isso é eternidade. Essa mensagem é de eternidade. Saiu das eras e entrou a eternidade. Se você não é da eternidade, você nunca vai entender. Porque se você veio da eternidade, a mensagem da eternidade você entende. Se você não veio da eternidade, simplesmente é um homem e uma mulher das eras, você só entende até a graça, o final da graça. O sangue, aleluia, o sangue de Jesus Cristo. Após o sangue de Jesus Cristo, ainda tem outro testamento. E o testamento é sempre eterno com o sangue. Mas você tem que prosseguir. Amém? Olha, essas coisas para mim são reveladas pelo profeta. Eu posso pregar isso daqui com segurança. A irmã Brana diz: por que não foi chamado testamento eterno? Porque não é eterno. O sangue de Jesus Cristo não é eterno? Aí a pessoa arrepia também. Que é isso, você está falando contra o sangue? Não, não é eterno. Ele venceu, ele foi até as eras. É ali que ele foi cordeiro. Depois das eras ele é leão.
Até nas eras ele era advogado, depois das eras ele é juiz. Quando ele sobe no capítulo 4, ali ele já é juiz. Oh, mas como pode? Pode. O testamento terminou. Você não quer que o testamento termine? O testamento da lei terminou quando Jesus chegou. O testamento da graça termina quando Brana começa a revelação dos 7 selos em 1963. Ali terminou o testamento da graça. O testamento de mediador de 1 Timóteo 2,5, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem, ali terminou. Por quê? Porque no parágrafo 24 do primeiro selo, o irmão Branham diz: o ancião chamou de leão e disse certo, porque ele não era mais cordeiro. E se ele não é mais cordeiro, ele não é mais advogado, ele não é mais intercessor. Cumpriu aquela parte. Não, mas você está anulando não, já terminou. Você não quer que termine, mas já terminou e foi no nosso tempo. Terminou aquilo ali, aquele ministério terminou, aquele testamento de sangue terminou, aquele testamento da mediação terminou ali. Não adianta eu falar, agora é eu que vou mediar por você. Não é assim. Quando terminou o testamento de sangue, Deus estava num homem outra vez. Se você quiser a mediação estava encarnada em William Marion Branham, parágrafo 238 da festa das trombetas. Amém. Ele vai clareando essas coisas para nós. Nós temos que ter todas essas coisas vivas dentro de nós. Aleluia. Escuta, por que não é eterno? Porque o sangue não é eterno. Quando formos redimidos, então ali se anula. Capítulo 5 de Apocalipse mostra que ele saiu do trono. Ele era o único que podia tomar o livro e desatar seus 7 selos. Ali mostrou para nós, terminou o sangue. Oh, mas irmão Branham pregou redenção pelo poder, redenção pelo sangue. Por certo, ele tinha que pregar, estava no final, mostrando que você foi redimido. E agora você é redimido pela palavra feito carne em nosso meio. Festa das trombetas 238. Porque aquela terminou. Quando formos redimidos, nós fomos redimidos já. Você já foi redimido? Então ali se anula, quer dizer, agora eu já fui redimido. Se anula o sangue, é um testamento sempiterno. Aleluia. O testamento então é sempiterno, o qual significa que é para um certo tempo. E nunca haverá outro testamento de sangue, não precisa mais. Já teve um testamento de sangue e nunca haverá outro. Outro o quê? Outro testamento de sangue. Pois nós já fomos santificados. Para que sangue se já fomos santificados? Agora eu preciso de uma coisa que está sob o sangue, que saiu do sangue. O povo no Egito, eles foram abençoados pelo sangue, os hebreus. Porque o sangue era o sinal no umbral das portas. O sangue de Jesus Cristo foi o sinal para nós, nesse testamento sempiterno. Mas agora o Espírito Santo saiu do sangue. Você não tem o sangue, você tem o Espírito, a vida que estava no sangue. No tempo do Velho Testamento, aquela vida do Cordeiro não podia voltar sobre o pecador arrependido, porque era a vida de animal, diz o profeta. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, a gente se está mostrando para nós o que foi feito do Calvário ao final das eras. Agora eu estou pregando das eras para a eternidade. Porque do Calvário até nas eras você sabe. Eu quero ver você aceitar o sinal das eras para a eternidade. Você sai das eras e vai para a eternidade. E aqui está. Ali então se anula. O testamento então é sempiterno, o qual significa que é para um certo tempo e nunca haverá outro. Quando o tempo terminar, já não necessitaremos do testamento. Apocalipse 10:6. O tempo terminou. O 7º anjo, o qual o anjo forte desceu nele, levantou sua mão e diz: o tempo acabou. Que tempo? O tempo do sangue, o tempo das eras.
Agora é tempo da eternidade. Se você é da eternidade, você ouve a mensagem e aceita a mensagem da eternidade. Agora não pensa você, porque a mensagem da eternidade tem que ser o ilustre, tem que ser o renomado, tem que ser o sábio, tem que ser o cientista, para entender. Não, é o Pedro outra vez, é a Maria Madalena outra vez para ouvir, e eu creio. Os eruditos, os teólogos do dia não creram em Jesus. Os teólogos do dia não creram em Mombrana. Mombrana teve teólogo que Mombrana apoiou, e ele escreveu coisas para o Mombrana, mas ele não consegue ver estas coisas. Somos melhor? Não somos melhor. A questão é que somos o Pedro da vida, a Maria Madalena da vida, a Samaritana da vida. E podemos enxergar essas coisas, e graças a Deus queremos continuar no nível onde fomos salvos, naquela humildade, não é querer se aparecer, para a igreja poder saber, ó, eu tenho um grande companheirismo aí fora, irmãos, com os grandes pastores da América, os grandes pastores do Canadá, os grandes pastores da África, então nosso ministério está bem apoiado. Não! A questão não é companheirismo, a questão é vida, a questão é a palavra, a questão não é ter gente renomada conosco, e nem quem andou com o irmão Brana, porque quem andou com o irmão Brana, que eu saiba até hoje, ainda não pregou essas coisas, não crê no novo nome, não tem os trovões tão claros como nós já vimos, os trovões, até o que os trovões falaram. Você diz, mas esse negócio de cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou, eu não entendo, você não entende porque é o que os trovões falaram. Por isso você não sabe o que é os trovões. Não conhece a voz deles. Amém, amém. Isso daqui é bom. Quando o tempo terminar, já não necessitaremos do testamento. Porém, enquanto não termina o tempo, necessitaremos do testamento. Agora recorde, Hebreus 13, 10 a 20. Um testamento sempre eterno. Amém. Deixa eu passar agora para a mensagem provando sua palavra, 222. Provando sua palavra, 222. Eu não preciso ler todo o parágrafo, porque eu vou falar sobre um ponto só. Na verdade, ele pergunta, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer, ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isto quando vemos acontecer. Note isto quando vemos acontecer. A pessoa não viu acontecer, ela não vai notar nada. Veja isso na mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa, provando que ele é, Hebreus 13, 8. Disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isto? Amém? Veio ontem. Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando aqui, hoje. Você crê nisto? No Novo Testamento, então o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia. Bom, foi nos dias de Moisés, foi nos dias de Paulo, foi no último dia, nos dias de Brana. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui ele usa a palavra eternamente. Ali nós já vimos que ele usou para sempre para poder explicar. E eu vou terminar com esta explicação de para sempre, irmão Brana explicando para sempre outra vez. Então, aqui está. Ele já fez esse trabalho. Jesus Cristo, o mesmo ontem, no tempo de Paulo. Me perdoe, no tempo de Moisés. Hoje, no tempo de Paulo. Eternamente, no tempo de Brana. Foi o mesmo, foi tanto mesmo Cristo que fez as mesmas coisas. Foi aquela encarnação, fez as mesmas coisas. E se você não vê aquilo, você está perdido com religião, com mensagem do irmão Brana e tudo, porque os pentecostais estão perdidos com a Bíblia. O que você tem a mensagem acima da Bíblia? Os pentecostais estão perdidos com a Bíblia.
carregando a Bíblia debaixo do braço e não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os crentes da mensagem estão carregando os livros do profeta. Você precisa ter os livros do profeta na sua casa, ajuntar bastante, ler e não saber nada. Você quer saber mais do que Branham? Não. William Branham não podia falar. O que o William Branham não podia falar é para a noiva comer o livro e pregar. Ele não podia. Ele comeu aquilo, ele pregou para nós, está nas mensagens, mas ele não podia falar o que era. Eu já disse, irmão Branham não podia fazer uma mensagem como eu fiz. Ele saiu do trono. Ele ia começar a clarear, esclarecer para o povo lá atrás, o ministério da esposa. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora. Vamos voltar a isso para nós ver. Isto é toda a verdade que nós precisamos. Amém? Então você tem que ver aqui no último dia, então o Filho do Homem no último dia, o mesmo Cristo. Não é o mesmo Jesus. Tem que se aprender isso. É o mesmo Cristo. Cristo é unção. Cristo estava em Jesus. Ele nasceu o Cristo. Mas 8 dias depois puseram o nome dele de Jesus. Então Cristo estava em Jesus. Ele nasceu Cristo. Cristo é o Senhor é Deus, só tem um Senhor. O Senhor nasceu aqui na terra. O Senhor veio em carne. A carne manifestava o Senhor que não é visto, o Senhor que é Espírito. A carne o manifestou. E aqui no último dia, a carne manifesta o Deus misterioso, de 7 trovões, de 7 selos, de novo nome. Alguém fica pensando, não, tem que ser o nome de Jesus. Não, o nome de Jesus foi para as eras. O sangue de Jesus Cristo é para as eras. Por isso você não recebe nenhum benefício hoje, que até mesmo o mundo está falando de Jesus. Tem quase todo carro tem Jesus, o povo gosta de Jesus, que às vezes pôr Branham. E depois de pôr Branham, saber o que aquilo é, o que significa Branham. Sinal eterno. Por que sinal eterno? Está aqui, parado na brecha. Eu não posso ler tudo, não dá, não tenho tempo, mas eu estou te dando os parágrafos para você ler. Parado na brecha 137 a 157. Agora, ele diz assim, Deus diz para ele, eu te darei um sinal eterno. Eu disse, Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse, qual será o sinal eterno, Senhor? E eu esperei uns poucos minutos, e ele disse, eu te darei um sinal eterno. Outra vez, olhe em direção oeste de onde você está. Era promessa, eu te dou um sinal eterno. E logo no meio do parágrafo 142 ele diz, e eu olhei e eu somente vi a montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, eu não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Sabe que o irmão Branham não viu. Se o irmão Branham não viu, Deus teve que falar, você também não vê, Deus tem que falar para você. Irmão Branham não viu, e aquilo estava relacionado com o nome dele. Eu te dou um sinal eterno, olhe para aquele monte. Tudo bem, ele diz, Deus diz para ele, o seu nome está escrito sobre toda ela, toda aquela montanha. E aí vem nos próximos parágrafos 150. Deus perguntou para ele, quantos picos tem lá? Irmão Branham disse, há 7. Aí Deus perguntou para ele, quantas letras há no seu nome? Aí ele começou a soletrar, B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, William Branham. Quantas letras tem seu nome? Te dou um sinal eterno. Você sai das eras e passa para a eternidade. Te dou um sinal eterno. Olha para você ver, porque aqui agora já não é mais para sempre, filho, agora é eterno. Depois do 7, não é mais para sempre, é eterno. Para sempre foi Jesus, foi graça, fé, faith, em inglês, terminou. Agora é eterno. Agora é B-R-A-N-H-A-M. É isso daqui, você quer melhor que isso? Vamos, e ele falou aqui, eu já preguei para você esses dias, eu vou pular essa parte. Vou ler o último parágrafo, 154. 3 é o número de conclusão. O terceiro, o pico seguinte era o 5. É para você ver, Deus manifestou em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, ele veio como Pai, como Filho ele morreu, e como Espírito Santo ele entra em você e vive em você.
Bom, o pico seguinte é graça. 5 é graça, fértil. Então você tem graça. Isso foi o pico seguinte, o número da graça. E o seguinte, o povo não sai da graça, o povo não entra na eternidade. E o seguinte, eles não entram nem no 7, quanto mais na eternidade. Porque é o 7 que te leva para a eternidade. E o seguinte, era o 7, o número da perfeição, o fim. Eu estou te mostrando o fim, para você sair daí e entrar na eternidade. Não fica aí parado no fim. Eu creio, ainda não entendi nem o 7. O irmão Branco pregou sobre 3, pregou sobre 5, a era da graça. Ele disse, o seguinte era o 7. E Deus já tinha perguntado para ele, quantos picos tem um monte? De 7. Quantas letras tem seu nome? 7. Você quer mais ainda? Que revelação você quer ter? Olha aí o novo nome. Você quer ter qual revelação? É Deus falando. Você saiu do 5, entrou no 7. Aleluia, aleluia. Eu estou terminando aqui agora, muito obrigado. Estou terminando, a minha está marcada. Provando sua palavra. Para mim terminar aqui, é que eu já estou no finzinho. Muito bem. 240. Provando sua palavra. O irmão Branco está orando. Parece que na hora da oração, irmãos, ele deixava abrir mais, ele revelava mais as coisas. 240. Inclinemos nossas cabeças por um momento. Amado Deus, aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus dentre os mortos para provar a tua palavra, e ele está vivo hoje, prova a tua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação, prova a sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se não fosse para sempre, talvez tropeçaria alguns deles. Não pausei para explicar, Senhor, para sempre. Diz aqui, eu não pausei para explicar, Senhor, mas para sempre, eles sabem que é apenas um espaço de tempo. Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje, para sempre. Depois de para sempre vem o 7, brana. Jesus Cristo em brana. Você tem que passar para o 7, do 5 para o 7. E agora, escuta, depois desta era, que é a 7ª era, ele diz, depois desta era, não mais haverá para sempre, será eternidade. Das eras para a eternidade, depois desta era, Senhor, não haverá mais para sempre. Será eternidade. Gente, do para sempre você tem que ver que veio com 5, e 5 veio com 7. O 5 é o número da graça, é fértil em inglês, e é fé. Agora vai para o 7, que é brana, e aí do 7 você caminha para a eternidade. Você sai dali para a eternidade. Você tem que ver isto, das eras para a eternidade. É isto que a pessoa precisava ver. Assim que ele era o mesmo Deus que estava em Moisés e nos profetas, então ele veio depois de um espaço de tempo e tornou-se homem, que é Jesus Cristo. Manifestou-se como Deus profeta. E então tivemos um espaço de tempo de 2000 anos das 7 eras da igreja, e ele vem novamente, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso, ele vem novamente, foi quando ele veio no Monte Pôr do Sol. Ele vem novamente, e aí ele desce no seu profeta, pisa no mar com o pé direito, que é entre gente, pisa na terra com o pé esquerdo, que é se materializando. Das eras para a eternidade. Se você é das eras, você só aceita até Jesus. Até ali você ainda vai. Porque tem pentecostal, irmãos, que não é nem das eras. Eles não aceitaram nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Agora você vai ver que é a mesma coisa. Os crentes da mensagem falam tanto em brana, os crentes pentecostal fala tanto em Jesus, mas não aceita o batismo em nome de Jesus Cristo. Os crentes da mensagem falam tanto em brana, mas não aceita o novo nome, brana. Não aceita. Eles falam muito,
Tem que ser irmão Brana. Você precisa de ler as mensagens do irmão Brana. Mensagem do irmão Brana é uma benção, mas o irmão Brana, aquele nome foi Deus que disse para ele: eu te dou um sinal eterno. Não é um sinal do tempo das eras, é um sinal eterno. O 7 passou para o 8, para a eternidade. É um sinal eterno. Você vai sair das eras para a eternidade. Foi por isso que o irmão Brana pregou a mensagem que pregou. Até o nome dele tinha um grande significado: das eras para a eternidade. E agora, pregar o que ele pregou as mensagens: futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Futuro lar. Ele pregou além da cortina do tempo. Ele viu o que é além da cortina do tempo: eternidade, porque até tempo, é espaço. Mas ele viu além da cortina do tempo. Amém? Olha, quem sabe Deus pode fazer mais claro para nós essas coisas. Mas até aqui já está muito bom. Pai Celestial, aceita a nossa gratidão por esta verdade, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o povo tenha a luz que precisa desta manifestação dos dias finais. Deus num profeta, revelando o seu novo nome para o povo, porque é o Senhor quem veio no entardecer, como o Senhor veio no amanhecer e chamou Jesus. O Senhor veio no entardecer, em Zacarias 14, 6 e 7, no entardecer houve luz, outra vez. O povo que andava em trevas, região da sombra da morte, a luz raiou há 2000 anos atrás, e agora outra vez o povo que estava em trevas, a luz do entardecer raiou. Deus em William Brana. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.